Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV também no rádio. Nós estamos começando hoje mais um trimestre, né? É o trimestre de número 3, né? Sim. Terceiro trimestre de 2024, né? E nós vamos estudar nesse trimestre sobre Ruth e Esther, né? Esses dois livros históricos, né? Então aqui o assunto, o tema e subtema, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse é o tema, né? E subtema, né? Sim. Que vem aqui os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, ou seja, para agora, para esse tempo, né? Então esses ensinamentos divino nesses livros, né? Que nós vamos nos alimentar nesses 3 meses, né? Desses ensinamentos divinos que está nesses dois livros, que usou essas duas mulheres, né? E se a gente der lugar, a gente aprende com elas, né? Com esses livros, né? Com esses ensinamentos. Então é isso aí. Eu vou falar aqui o assunto da lição, que é a primeira, né? Primeira lição, 7 de julho de 2024. Aí depois a Arisneide vai apresentar aí os comentaristas, tudo, né? O assunto da lição: duas importantes mulheres na história de um povo. Então esse é o assunto que leva aí a história das duas, né? Que é o começo, né? E a gente estudar esses dois livros, essas duas histórias. Então, assim, texto áureo. Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. É Ruth, capítulo 4, versículo 14, né? A verdade prática: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Verdade, né? Anônimas, e tem umas que estão na Bíblia, outras não estão, né? Sim. Mas teve tanta mulher que fizeram a obra, né? Se a gente for falar, tem bem, né? Dá de falar muitas aqui, né? Mas nós estamos nesse assunto dessas duas, né? Então já passo aqui para a Arisneide para ela apresentar o nosso comentarista dessa... Graças a Deus. Mais um trimestre se iniciando e ao longo desses 3 meses estudaremos esse tema específico sobre duas mulheres na Bíblia que fizeram história, que deixaram um legado de fé, de fidelidade, de pureza, de coragem, que foram as duas mulheres, como o missionário Ramalho já citou, Ruth e Esther. Na Bíblia Sagrada, nós temos 66 livros e são apenas 2 livros que se destacam pelo nome de mulheres, que são esses 2 livros que estaremos estudando durante esse trimestre. E esses 2 livros são do Antigo Testamento. Então, são temas relevantes, exemplos de vida, né? E que nós venhamos aprender essas lições espirituais, essas lições morais dessas mulheres que fizeram história. Então, nós temos hoje em destaque um novo comentarista, né, desse trimestre, que é o pastor Silas Queiroz. Ele é membro de Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Todas as nossas revistas, elas são publicadas pela CPAD. CGADB, essa sigla é Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Sim. Ele é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral, e ele é do município de Ji-Paraná, Rondônia, onde ele também pastoreia.
naquela cidade em que reside. Então, nós vamos trabalhar neste trimestre professor, teólogo, pastor Silas Queiroz, as 13 lições que estão sendo destacadas hoje. A primeira, o tema Duas importantes mulheres na história de um povo, que é exatamente Ruth e Esté. A segunda lição estudaremos o livro de Ruth, já teremos mais um conteúdo específico sobre o livro de Ruth. A terceira lição, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Aí veremos aí uma história de amor e fidelidade entre nora e sogra. A lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. A lição de número 5, casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então, até a quinta lição estaremos destacando temas relevantes dentro do livro de Ruth. A partir da lição de número 6, já entraremos na história e no contexto de Esté. Aí vem a lição de número 6, o livro de Esté. A lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. A lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. A lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. A lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esté. Lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição de número 12, o banquete de Esté, denúncia e livramento. A lição de número 13, Esté, a portadora das boas novas. O livro de Ruth, ele contém 4 capítulos, o livro de Esté contém 10 versículos, então será muito bom que o nosso telespectador, que o nosso ouvinte acompanhe, lendo a própria Bíblia. Aqui já vem os textos, já vem mais detalhes, mas acompanhe, faça esse esforço de fazer essa leitura durante esse período e acompanhe-nos durante toda semana. A gente vai estar discorrendo esse tema, explicando esses textos, e que Deus nos ajude a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Pois é, a gente vai estudar isso aí, a gente sabe que tudo que vem da parte de Deus é proveitoso, né? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Então, como é o tema aí, é exatamente os ensinamentos, né, divinos, né, para nós nos dias de hoje. Então, é importante que a gente preste atenção nisso aí, que a gente se interesse em buscar mesmo, transferir isso que aconteceu lá nessa história dessas duas mulheres, transferir para os dias de hoje para nós, né? Não só para as mulheres de hoje, mas para os homens também. Né? Que aí mesmo tem a participação dos homens, o rei, né? Tem o Mardoqueu, que é o primo dela, né? Sim. De Esté, né? Lá atrás o Boaz, né? Boaz vem, participante desse... vem o esposo de Ruth, os filhos, que ela ficou viúva. Isso. Ela entra no contexto histórico, toda aquela família, né? Exatamente. Então, aí você vai ver a humildade de Ruth, né? De maneira que ela escolheu o Deus de Israel, que é o que nós devemos fazer nas nossas vidas hoje. Escolher no sentido de o que o próprio Jesus disse que ele escolhe, é ele que escolhe nós, né? Mas né, escolher parece ter vários deuses, né? Mas assim, nós não temos que escolher, que só tem um mesmo, né? Mas assim, é no sentido de dar lugar, no sentido de acreditar, no sentido de tomar uma decisão, que é o caso da Ruth, né? Ela tomou uma decisão ali, diz que tomou uma decisão de seguir, de acreditar no Deus de Israel. É o Deus de Noemi, né? Isso. Então, da mesma forma, a Esté, né? Ela mesmo nasceu no cativeiro, para lá, para a Babilônia e tudo, mas ela aprendeu a história, ela teve, né? Ali, ela acreditou na história mesmo e no Deus de Israel, né? Que
que os pais dela O Deus do seu povo, é né? do seu povo. O pai, o primo, que é o Mardoqueu, que criou ela, que era um pai também para ela, no sentido. E ela acreditou nisso aí. É tanto que arriscou sua vida, tendo como defesa, acreditando que Deus ia fazer um milagre ali, até no sentido de defender ela, de defender seu povo, né? Então, arriscando a sua própria vida, que hoje, às vezes, a pessoa não arrisca nem qualquer uma coisa, um objeto, ou um emprego, uma coisa por causa de Deus, por causa do Senhor Jesus. E imagina a vida. E ela arriscou a vida ali para defender o povo, né? Que era um projeto divino, mas assim, como a gente sabe do resultado, parece fácil, né? É tipo chamar de Abraão, essas pessoas assim, que parece fácil porque você já vê o resultado, mas ali para ela seria difícil ela arriscar a vida dela, que ela estava numa posição privilegiada, né? Sim. Que podia até escapar no meio daquela história toda, mas ela arriscou a vida pelos judeus, por todo o seu povo, né? Isso para defender o povo de Deus na terra, né? Então hoje nós às vezes não arriscamos, nós não nos esforçamos para defender o reino de Deus na terra. Porque quem leva vantagem nisso tudo é nós mesmos, é o povo mesmo. Né? Porque Deus é Deus, não precisa de homem, né? Mas nós precisamos nos colocar na brecha, como diz Ezequiel, que Deus procura um que se coloque na brecha, no sentido de ser um soldado de Cristo para lutar no mundo espiritual, para que haja salvação de alma, continue tendo salvação de alma. Né? Então você vê que essas mulheres tiveram essa coragem, a Ruth deixar toda a sua família, né? Quando a gente vai pensar isso, né? E seguir Noemi, que era uma que não era mãe dela, não era, né? Não tinha nada a ver. E nem tinha muito a oferecer, né? Então Sim. foi totalmente uma atitude generosa, né? Dela prestar ali um serviço à sua sogra e deixando para trás tudo o que ela tinha adquirido, mesmo até antes do casamento, né? A família, a cultura, o povo, que o povo dela era outro povo. Moabita, né? Aí a gente compreende que o valor que essa palavra tem, porque ela vai encontrar terra boa, ela vai encontrar coração fértil. Então, Noemi teve aquela convivência com a sua nora, mesmo ela também estando ali em terra estranha, porque ela veio de Belém, ela passou para a sua nora tudo a respeito do seu Deus, e aquilo produziu um resultado positivo de fé e de confiança no mesmo Deus de Noemi. Quando Noemi fala para ela ficar, que ela vai retornar a Belém, a sua cidade natal, ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Então ela está dizendo que a posição que ela toma é firme. Exatamente. E a fé que ela tem agora, ela não negocia. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que a partir da decisão que tomamos de crer no Deus, eles diziam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ela não negociou por nada. E a nossa postura deve ser a mesma, de piedade, de coragem, de fidelidade e de pureza. Essas virtudes marcaram essas mulheres e marca também as de hoje que se colocarem nessa mesma posição. É seguir, concordar, ter a mesma fé, buscar essa mesma fé na pessoa que tem fé, na pessoa que está correta. Biblicamente eu estou falando. Então, o que é isso? Ela tomou uma decisão corretíssima. Viver no meio de um povo pagão. Ela saiu, teve a oportunidade de sair do meio deles, quase igual a Abraão mesmo, eu falei agora há pouco, né? Que Abraão saiu do meio da parentela, né? Sim. Para uma terra que Deus ia mostrar. Então, no caso dela, ela saiu arriscando.
porque além de ser uma moabita, que não tem nada a ver com Israel, a sogra dela tinha nada. Tinha marido, tinha nada. Estavam todas duas órfãs, assim, né? Porque Viúvas, nessa né? época não tinha quem... Se não tivesse um homem para ter apoio ali, ficava sem apoio nenhum. Então, e ela, chegando lá, ela foi trabalhar, né? A gente tem que Corajosa. ver esse lado aí, ela se disponibilizar, não fique em casa que eu vou trabalhar, vou apanhar espiga aí, as espiguinhas que caíam ali, que nós falamos agora há pouco da mulher samaritana, né? Que disse, não, pode dar lá o pão pros filhos, eu quero só as migalhinhas que caem da mesa. Aquele que eles não querem é esse que eu vou aproveitar e vou viver, quer dizer. É o que aconteceu com a Ruth, né? Sim. Que tinha a lei ali de pegar a gente se chama de biscate, né? Que é exatamente aquilo que caiu pelo chão, uma espiga caiu ali, e Já ela era foi deixa. lá e Deus colocou uma graça nela, mas porque ela se disponibilizou, né? Que aí Boaz mandou que o servo mandar até deixasse cair as espigas mesmo no chão, que é para ela juntar e se alimentar e levar para a sua sogra. Quer dizer, ela fez a parte dela ali, né? Além da crença, não é só crer, é você fazer, é você se disponibilizar totalmente para trabalhar, para se dispor a... se ela não fosse tão assim, não tinha alcançado, né? É. Então, com a simplicidade, né, dela, né? Que é a mesma coisa a Esther, né, gente? Esté também aprendeu com seu primo, né? Sobre Aham. os mandamentos, sobre a lei do Senhor, e isso gerou um resultado positivo. Então é esse o motivo de nós pregarmos o evangelho, que sempre Deus vai tratar de encontrar aqueles corações que realmente são desejosos de mudança e de serem obedientes ao Senhor, e através da palavra sendo pregada que esses frutos serão reais na vida daqueles que creem e obedecem. Exatamente. A gente trazendo para nós isso aí, a gente precisa de ter mais zelo pelas coisas de Deus, valorizar muito mais, né? Que às vezes nós não valorizamos, a gente se acha, vamos dizer, na posição de Esther, se acha lá, né? E aí você não age, né? Não procura pensar nos outros, né? Porque mesmo o Mardoqueu ali falando para ela que ela não escaparia, né? Na questão do que vinha contra o judeu, mas ela, na posição que ela estava, se ela fosse meio arrogante, ela achava que escapava. Porque ela era a rainha, né? Então ela não pensou duas vezes e levantou um jejum, começando por ela e com as moças dela ali. Convocou ali as moças, tudo, para um jejum, tudo. E isso anunciando para o judeu fazer isso aí também, né? Então, assim, é uma atitude mesmo de crente mesmo. E a lição que nós aprendemos logo de início é que para primeiro amarmos a Deus e em seguida as pessoas, exige sacrifício. Tem como, né? Tanto Noemi foi beneficiada pelo sacrifício de Ruth, a nação de Israel toda foi abençoada pelo sacrifício de Esté, né? Ela compôs ali o que os céus esperavam dela. Então ela pôs em prática, e esse é um tributo às mulheres piedosas de ontem, de hoje e de sempre, que assentam no seu coração o desejo de viver irrestritamente em obediência à palavra, independendo das circunstâncias, independente da época. Nós temos um chamado à fidelidade, primeiramente a Deus e, consequentemente, às pessoas, e a honra que o Senhor garante
é certa. É por isso que aqui já no tema da lição fala que Deus é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ele cuida exatamente daqueles que se comprometem com essa verdade. Exatamente. Aí você vê que ela tinha tudo, a Ruth tinha tudo para não fazer parte, né? Principalmente da família de Davi, Era que veio estrangeira. dali veio o Messias, né? E assim eles eram totalmente contrários a Israel. O povo. E ali ela foi uma das privilegiadas, por quê? Porque ela acreditou. Então Deus ele sempre dá oportunidade para quem acredita nele. Independente do contexto, da sua realidade, tem Não. pessoas que por ter tido uma família bem problemática já acham que Deus não vai se agradar. Independente de qualquer circunstância, o que importa mesmo é a sua entrega ao Senhor, sua rendição, sua fé. E muitas vezes... esse contexto aí, às vezes, Deus muda exatamente pela atitude de uma pessoa. E até Paulo, ele fala aos romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí quando a pessoa tem uma atitude nobre, dessas meninas aí, elas são mais agraciadas. Vem mais poder, mais... Deus tem prazer, né? Porque você vai ver, uma que entrou nessa história aí também, não fala aí, porque nós estamos falando aqui dos dois livros, nós estamos falando de Ruth e Esther, mas a Raabe, uma prostituta, não tinha nada a ver com Israel. Aí vem de lá, eles para assumir a terra ali, em Jericó. E sempre quando eu falo nisso aí, eu falo do Acã, que nasceu no Evangelho, vamos dizer assim, foi nascido ali no Egito, nos hebreus ali, viveu aquilo lá, sabendo da história de Deus todinha com eles. Aí ele se desviou lá, perdeu a vida lá em Jericó, na batalha lá. Porque ele pegou uma capa babilônica e depois foi morto apedrejado, porque Deus mandou. Já a Raabe, uma prostituta, se salvou e ele perdeu a vida. O cara crente perdeu a vida e uma que não tinha nada a ver com crença se salvou. E entra na genealogia aqui de Jesus. É que ela era a avó do Boaz. Ou é a mãe ou é a avó, é um dos dois aí. Acho que é a avó de Boaz. Acho que até tá Então assim, veja que como é que Deus faz, né? Ele levanta mesmo, né? Mateus 1, 5-7, né? Fala lá. Mateus, Então nós temos muito a aprender com essas mulheres. E Deus fez macho e fêmea para um viver cooperativo e não conflitante. Nós já até estudamos em lições passadas. Ela é a mãe dele mesmo. Deus não fez o homem para ser... Ele fez macho, não para ser machista. E ele fez a fêmea, não para ser feminista, mas é feminina e o homem macho. Então isso aí não tira, né? A mulher, ela conseguir mérito, ela ser abençoada, porque o propósito de Deus é de abençoar todos. Então, a identidade da mulher é a identidade dela, a identidade do homem é a identidade dele. Então, quando Deus une o homem e mulher, não é para competição, é para que haja uma cooperação, agregação de valor, porque o homem não pode ser o que a mulher é e a mulher não pode ser o que o homem é, porque Deus já fez cada sexo com a sua diferença. Então, que cada um descubra o seu propósito em Deus, descubra aquilo que Deus quer de você e assim glorifique a Deus, independente de status, posição, ofício, porque, na verdade, o que Deus quer de nós é essência, é o que eu sou nele. É isso que atrai, é isso que glorifica o nome dele. Então, sobre essa... Só uma palhinha aqui sobre a verdade prática. Eu acredito que já podemos até ir para o
para a leitura bíblica, que é bem extensa. Essa lição de número 1, ela está condensada, um contexto das duas realidades dessas duas mulheres, e a partir da lição 2 já vai ser distribuída, já vai ser separada. Mas essa lição de número 1, ela vem para que a gente, numa panorama, a gente consiga encaixar essas duas realidades, mas depois já não vai ser mais misturadas essas duas histórias, esses dois contextos, vai ser lições separadas. Então, nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, nós temos a referência do livro de Ruth, no capítulo 4, versículos do 13 até o 22. E temos também uma leitura do livro de Esté, no capítulo 7, versículos de 1 até o 7. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. O nome desse filho, Obed. O versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Versículo 15. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora te ama, a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Versículo 16. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. Versículo 17. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Versículo 18. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. A genealogia para a pessoa se situar aqui nesse contexto, né? Esté, capítulo 7, versículos do 1 ao 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, se dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então a gente tem que pensar isso aí, né? É um exemplo muito grande, né? Que ele preparou uma forca para Mardoqueu, e essa mesma forca foi para ele, né? Então, assim, a gente vê tanta maldade hoje, assim, no sentido de mentira mesmo, de trama, de malícia, né? Que as pessoas tramam contra os outros. E quando se trata de Deus, assim, então a briga é com o Senhor, né? Não é nem conosco, né? Quando a gente verdadeiramente reconhece isso, né? Aqueles que são contra,
Pode ver, os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganado, né? Então, a gente tem que tomar por exemplo essas coisas que acontecem, que aconteceram na Bíblia, né? O próprio apóstolo Paulo disse que é para exemplo nosso, né? Para que a gente não venha fazer esse tipo de coisa, principalmente quando se trata das coisas de Deus, né? E esse povo tudo sabia, um povo de Deus ali, um povo, né? Já vieram cativo para ali, já sofrendo, né? E ele querendo ainda castigar cada vez mais. Então, é assim, Deus, ele se levanta a favor. Sabe aquela coisa que o pai, ele bate ali o filho para corrigir o filho, mas outro não pode vir bater, né? Exatamente. É isso aí, Deus, ele é assim conosco, né? Então, você não tem direito nenhum de fazer isso. É isso que que Deus vê dessa forma. Não, eu vou fazer para ele melhorar, vou fazer, corrigir ele Uma dentro... disciplina mas com amor. mas ele te deve o quê? É como que seja assim. Tu sabe o que dele? Tu é melhor do que ele. Né? Deus, ele corrige nós porque ele é correto. Ele é santo. Ele corrige para nós ser santo. Agora, como é que eu vou corrigir outra pessoa se eu sou pior do que ele ou igual a ele? Tá nesse sentido que a gente tem que ter muito cuidado, né? Exatamente. Então, nós Os vamos... objetivos da nossa lição são 3 objetivos. Primeiro, apresentar o perfil de Ruth, a moabita. Segundo objetivo, traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha. Terceiro objetivo, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Exatamente. Então, nós já comentamos. Aqui nós vamos para Introdução. Introdução Da lição. Ruth e Esté são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esté viveram em épocas, circunstâncias e contextos diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais, que são fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Salmo 147, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. É isso aí. Aí a palavra-chave, mulheres, né? Sim. Isso aí, né? Então é isso aí. Vamos aí para o primeiro tópico, né? Primeiro tópico, Ruth. Vamos falar primeiro de Ruth. Uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro subtópico, uma moabita. Segundo subtópico, a família belemita de Belém. Terceiro subtópico, matrimônio e maternidade. Esses são os subpontos desse primeiro tópico. Então, o primeiro subtópico, uma moabita. Descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, registrado em Gênesis capítulo 19, versículos 30 ao 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Registrado em Números capítulo 22, versículos de 1 a 6, Deuteronômio 23, versículos 3 e 4, e Juízes, capítulo 11,
versículo 17. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Números, capítulo 25, versículos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Gênesis, capítulo 49, versículos 8 ao 10. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e versículo 10. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Apocalipse, capítulo 5 e versículo 5. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, então muito acima de nossa compreensão. Estão muito acima de nossa compreensão. Isaías 55, versículo 8 e 9, Romanos 11, 33. Ele é soberano. Jó, capítulo 42, versículo 2. Faz do improvável provável e do impossível possível, quando cremos nele e tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Gênesis capítulo 18, versículo 14 ao 16, Hebreus capítulo 11, versículos do 8 até o 11. Exatamente. Então, os projetos de Deus, ou seja, o projeto de Deus para o homem está lá. É assim. Quem acessa isso? Exatamente. Aí pode ser o mais ímpio, de um povo ímpio lá. Não importa de onde veio, que cor é, que tamanho é, que posição tem, o que possui. Exatamente. Não importa nada disso. A importância é você mesmo que vai dar, é você mesmo, né? Como diz o apóstolo Paulo, é você que vai honrar o seu vaso, né? Você pode ser um vaso de honra e de desonra. Então é você que vai, cada um possui o seu vaso para honra, ele diz, o apóstolo Paulo, para honrar exatamente, colocar nesse vaso um tesouro que é o reino do céu, né? O evangelho, os ensinamentos de Deus. Então é isso aí, foi o que aconteceu com ela aqui. Jamais alguém, né? É um caso aqui, assim, jamais alguém pensaria do ladrão da cruz salvar um deles lá. Acaba ladrão a vida inteira, nunca cultuou a Deus, quem sabe, sei lá, se cultuou algum dia, mas vamos dizer que, né? Mas ali, ladrão preso, condenado à morte, morte de cruz. Então, quem é que pensava, passava ali, ei, isso daí está salvo. Mas quando? Mas salvou-se. Então é isso aí que nós precisamos trazer para nós isso aqui. Eu sempre gosto de falar isso, porque não adianta você saber a história. Ruth foi... E você está sendo? Exatamente. Eu tô sendo. Assim, né? Agradável a Deus, né? Porque senão não me serve de nada eu saber da história da Ruth e até bater palminha para ela e dizer, poxa, foi uma beleza, né? O apóstolo Paulo, que homem. João Batista. Aí você fala, mas aí eu preciso dizer, ei, Ramalho, te arruma. Ser um deles, tá? Que é a minha vez. É a nossa vez. E tem muitas pessoas que nem aceitam a Jesus, quando se prega para eles, eles falam, não, eu não mereço. Mas todos merecem o amor de Deus, todos merecem ser alcançados por essa graça que não é do que nós fazemos, não é do que deixamos de fazer. A graça é um mérito divino, é uma dádiva divina. A única coisa que nós precisamos é acreditar nesse favor de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está pago já. Basta você aderir, se você querer. Não, eu acredito, eu me agarro nisso aí. Pronto, é só isso aí. Uma decisão de mudança de vida mesmo. Né? Para ser um filho de Deus, de verdade, né? É isso aí. Então vamos aí. Segundo subtópico, a família belemita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso
em uma piedosa família de Belém, de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi, e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia dos seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ruth, capítulo 4, versículo 10. Ao final de quase 10 anos, também Malom, o seu irmão e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Ruth, capítulo 1, versículo 4, versículo 6 e versículo 16. Aí é aqui o testemunho de Noemi. É o testemunho que fez ela crer nisso aí. Então, assim, uma pessoa, apesar de 10 anos lá, já, né? Tá com 10 anos, né? Que falou aqui, né? Que estavam para lá. Mas ela não deixou a cultura. A cultura não, é a lei. A lei de Deus. Cultura já passa mais para natural, né? De homem. Mas ela não deixou a lei de Deus. E ela ensinou as suas noras. Isso aí. Então ela zelou por aquilo que ela conheceu, né? Que ela compreendeu, que ela aprendeu. Então isso fez com que ela passasse esse testemunho para as meninas lá. E quem sabe muita gente lá acreditou, né? Também, não é somente essa aqui. Porque essa daqui se destacou, veio. Mas quem sabe muitos se salvaram lá, acreditando. Eu tinha uma vizinha aqui que falava assim de Deus, tá? Né? Através de Noemi, né? E a outra nora também, apesar de não ter vindo com ela, mas quem sabe ficou lá, não. Papai, o negócio é... Então, ficou lá crente. Porque a Bíblia não vai contar tudo isso, essas coisas, mas é assim. E Deus, ele é aquele que acreditar, né? Pode estar onde tiver, né? Não tem esse negócio. Você vê que os hebreus ficaram anos e anos, 430 anos, no meio do Egito lá, mas não se desviaram. Assim, de acreditar, né? Acreditaram, né? No Deus. E no reino de Deus, na nossa vida espiritual, independente do contexto de dor que nós vivamos, nós temos a chance de, mesmo assim, produzirmos frutos para o reino de Deus. Porque no contexto de Noemi, ela deveria ter entrado no colapso emocional, Exatamente. Numa depressão, e viver ali lamentando, porque ela perde ali o seu marido, ela perde os seus 2 filhos, e mesmo assim, ela encorajada, cheia de fé, ela diz, eu vou voltar para a minha cidade. Ela soube do contexto real que agora acontecia na cidade dela, não estava mais, né? As pessoas não estavam mais na sequidão, já havia colheita, e ela se encoraja e diz para as noras dela, pode ficar aí, porque vocês são novas, ainda tem muito para conquistar. Eu vou voltar para a minha terra. Então, a questão do recomeço é uma questão de você tomar posição firme, se encorajar e começar a andar. E Deus pega na sua mão e Deus decide com você esse recomeço de glória. Então, não é uma questão carnal ou uma questão para impressionar as pessoas, é uma decisão necessária. Então, ela viu que na sua terra ela tinha parente lá. Apesar da dor, ela disse, eu vou voltar para a minha terra. Ela não teve orgulho, ela não foi uma pessoa... Ela não se revoltou contra Deus. É que se olhou e se depreciou. Não, eu tenho vergonha de ter saído em 4 na família e agora voltar sozinha.
Ela não pensou, e se ela pensou, ela superou todos esses dilemas e corajosamente ela fez o que deveria fazer. E por isso o nome do Senhor foi glorificado e a vida dela foi automaticamente restaurada, né? E isso é maravilhoso, é uma lição para todos nós, porque dor todo mundo passa, situações, conflitos, todos nós passamos, mas não devemos morrer ali, acamados, na dor. Devemos nos levantar e crer. Humanamente falando, ela disse que ela era amargurada, né? Exatamente, mas isso não Só impediu. que ela não se revoltou contra Deus, que é no Isso. sentido de achar que Deus foi injusto com ela. É isso aí. Então a pessoa nunca deve achar que Deus está fazendo a coisa errada. Você tem que achar o teu erro, onde é que está o erro. Ou o que Deus está querendo fazer para dar uma volta por cima disso aí, para, né, de alguma forma todas as coisas contribuem para o bem, né? Como é que isso vai gerar bem? Vai melhorar de maneira que seja um resultado bom. Então ela não se desesperou nesse sentido. Ela dizia, não sou amargurada, porque eu sou amarga, por causa que perdeu tudo, né? Mas ela não no sentido de dizer, olha, fica aí que esse Deus nosso nem para mim não prestou, imagina para vocês. Não, pelo contrário, Deus é Deus. Então as meninas acreditaram. Ou seja, a Ruth, né, que a gente pode afirmar, né? Então deve ser assim, o crente nunca deve desanimar e nem desanimar os outros. Pelo contrário, no sentido Deus, dizer que Deus é Deus e que vai vencer, né? Vamos aí. Terceiro subtópico, matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus, do Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que em hebraico significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da genealogia de Jesus. Ruth, capítulo 4, versículos de 1 ao 22, Mateus, capítulo 1, versículos de 5 ao 17, Lucas, capítulo 3, versículo 32. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Hebreus, capítulo 13, versículo 4 e Salmo 127, versículos 3 ao 5. É isso aí. Então veja aí que Deus ele faz tudo corretinho, né? Até o nome do homem era servo, né? É um negócio para servir mesmo, nasceu para servir. E muitas coisas na nossa vida, no desenrolar desses capítulos, nós às vezes não entendemos nada. Isso somente muito à frente de tudo isso é que a gente vai compreender que todas as coisas cooperaram para o nosso bem, quando o nosso coração ama de verdade o Senhor. E muito mais hoje que nós estamos, aqui estava na lei de Moisés, hoje nós estamos na lei do Espírito, na graça de Deus, que é no Espírito, né? É a produção, o resultado, o fruto, o galardão espiritual, né? E nós nem devemos estar tão ocupados, tão preocupados com aquilo que Deus vai fazer, se de imediato, se a longo prazo. O que nós temos que pensar de imediato é como agradar o Senhor, como me inserir nesse contexto de obediência. Fazendo isso, deixa o restante da sua história com Deus, que Ele sabe conduzir isso mais que ninguém. Não reclamar, né? Porque nenhum que reclama tem direito ao reino do céu, porque reclamar e murmurar, exatamente dizer que Deus não deu conta de fazer a coisa. Reclamão, aí Deus vai dar, tá reclamando assim se piorar. Então, assim, então como é que eu vou te usar
Se tu só com isso aí já tá chorando. Então, é dessa forma que é, entendeu? Então nós vamos aqui para o nosso intervalo e já voltamos com o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Estamos de volta, vamos ao segundo tópico da lição. Segundo tópico, Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeiro subtópico, de Belém para Suzã. Segundo subtópico, de órfã a rainha. Terceiro subtópico, no campo ou no palácio. Então vamos ao primeiro subtópico, de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth,
A Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esté, também usada providencialmente por Deus para preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esté era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Esté, capítulo 2, versículo 5 a 7, versículo 15. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Ester, Estara, significa estrela. Esté fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Isaías capítulo 44, versículo 26 e versículo 28, Isaías 45, versículos 1, 4, 5 e versículo 13, Jeremias capítulo 29, versículos 10 ao 14. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Exatamente. Então, aí você vê como Ruth, né? Lá no meio dos moabitas, ou dos moabitas mesmo, mas ela acreditou no Deus de Israel e mudou sua vida, né? Teve uma mudança de vida, nasceu de novo, né? Assim? Sim. O que nós usamos hoje no Novo Testamento aqui, nascer de novo, como disse Jesus. Mudar de vida, né? É outra vida, de se despir do velho e se vestir do novo homem, né? Então ela saiu ali daquela geração. Assim é ela aqui, ela nasceu ali, aqui na Babilônia, mas ela sempre com as tradições e tudo ali judaica, né? Então você vê que essa defesa dela, né, é acreditar, porque podia muito bem, foi Mardoqueu que falou para ela agir de alguma forma, caçar um jeito de falar com o marido, que era exatamente o rei rei. Assuero. Mas ela podia muito bem se negar e não acreditar nisso. Não se importar. Não se importar e ficar com medo de forma a não confiar em Deus, no poder de Deus, porque sabendo ali que corria um risco, né? Mas ela acreditou, né? Quer dizer, isso tudo, Deus ele usa aqueles que têm coragem, aqueles que verdadeiramente querem mudança, querem ou se manter, né? Firme na presença de Deus, né? Defendendo o reino, né? Então é isso aí. Vamos prosseguir. Segundo subtópico, de órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império. Esté, capítulo 1, versículo 1 e 2. Lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esté integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero, por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Josefo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Esté, capítulo 1, versículos 5 ao 8, versículo 10 até o 12, versículos 21 e 22. Em um inequívoco ato da providência divina, Esté se tornou rainha em seu lugar. Esté, capítulo 2, versículo 16 e 17. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Esté, capítulo 8, versículo 9. Como diz o comentarista Martin R., ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esté, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos
que culminaram na libertação de seu povo. Exatamente, a mão de Deus sobre eles ali, né? É sobre ela. Porque a usando. palavra mesmo Deus não consta nesse livro, mas isso não significa que a providência dele não estava sobre o seu povo. Exatamente, que Deus é que dá a estratégia, dá a sabedoria, né? Para exatamente você vencer o dia mau, né? Que é lá que Paulo escreve ali aos Efésios, né? Exatamente para você vencer o dia mau, te dar armas, estratégia, né? Para lutar contra as astutas ciladas do diabo, que aqui, né, nesse sentido aqui, não era Naamã, né? Amã. Era Amã. Não é Naamã, Naamã é o outro lá, o Sírio. É o do mergulho, Mas Amã, né? Então tá com astúcia ali, querendo armar para cima do judeu e ali usado pelo inimigo. E assim Deus deu a estratégia, deu a coragem. Que às vezes as pessoas, mas isso com determinação da pessoa, né? A pessoa tem que ter essa disposição. Né? Que é isso que nós precisamos entender. Sem essa disposição, Deus não pode usar. Exatamente. Né? Tem que ter disponibilidade, entendeu? Deus Então, continua usando pessoas para o seu propósito, desde que elas estejam dispostas a se sujeitar àquilo que Deus quer delas, né? Primeiro, coragem. E essa coragem, ela não é uma coragem natural, na força do braço. É a coragem de avançar naquilo que Deus quer que a gente avance. No sentido aí entra a crença, a fé, né? Confiança em Deus, né? Sim. Aí traz essa coragem, né? E Deus usa. Né? O terceiro subtópico, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, porque a Ruth era do campo. Certo. No palácio Esté. Isso. Assim como Ruth, Esté é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Salmo 19, versículos 7 a 9 e o Salmo 119, versículos 89 a 91. Era improvável uma ascendência de pessoas na posição que elas. Uma moabita estrangeira, a outra órfã. Deus pega e muda essa realidade. Quando você vai ver de Deus livrar o seu povo lá em Jerusalém, que já tinha uma parte lá, né? Aí pelo uma que está lá no cativeiro, nasceu lá. Então seria assim impossível. Não, é a fulana lá que vai interceder por nós, que vai nos livrar. Já pensou se fosse imaginar dessa forma? Então jamais passaria na cabeça de alguém, né? Então Deus, ele age conforme, não é impossível mesmo, naquilo que você nem imagina, né? E ele usa pessoas, mas toda a honra e toda a glória é ao nome dele, porque a estratégia é dele. Pois é. O poder é dele. O que a gente pode é pedir para ele, como Isaías, eis-me aqui, né? Para cumprir aquilo que ele quer isso que a gente que cumpramos. Está falando aqui, né? Que é para nós buscar nele exatamente essa confiança, essa coragem, né? Essa atitude, essa disponibilidade, né? Essa fé, esperança, confiança, crença, que é para a gente se manter, né? Nesse caminhar, nessa perseverança. O terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonista da história. Primeiro subtópico, protagonismo feminino. Segundo subtópico, cumprindo os papéis. Terceiro subtópico, educação familiar. Primeiro subtópico, protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus
Gênesis capítulo 1, versículo 26, Efésios 5, 22 e 23, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Muito bom. Os exemplos de Ruth e Esté são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Exatamente. E Esté se destaca não apenas pela sua beleza física, que ela era portadora de uma beleza exuberante, inquestionável, mas o seu caráter fez com que ela chegasse onde ela chegou e desse o testemunho que deu. O caráter, a humildade, a simplicidade que forma a beleza. Completa isso aí. Porque a arrogância não cabe em canto nenhum. Pode ser bonito, pode ser bonita, pode ser rica, pode ser Até porque pobre, aqui, pode ser quem for, não cabe, não presta, não funciona. aqui nesse contexto de candidata à rainha, ela estava ali envolvidas em um quantitativo, né? Porque de todas as províncias foram selecionadas moças e todas portadoras de beleza. E ela se destaca, primeiro, Com simplicidade. pelos princípios que ela carrega, que é isso que nos enriquece, de verdade, né? Você carregar valores e não negociar por nada. E isso aqui fez com que Deus visse isso e cumprisse o propósito dele. E ela se torna uma referência para todas as épocas. Você não se pintar do mundo. Se pintar no sentido de se embelezar com o mundo. No sentido de se fantasiar do mundo. Não no sentido do batom, né? Não é isso não. Estou falando no sentido de você agregar coisa a você do mundo. Pegar caco velho do mundo aí, o que é mundano, e colocar em cima de você, tirar a beleza espiritual, entendeu? Esse lado que Deus fez, a originalidade. É isso aí que a pessoa tem que pensar. Não, sou original. A beleza quem fez foi Deus. O negócio de estar mudando a venta aí, né? Eu digo venda no nariz aí, né? Aquela coisa toda, não, vamos para a simplicidade. Só se for uma coisa muito, às vezes, aleijado mesmo, aí tá certo. Mas então, essa simplicidade dela aqui que fez a beleza maior foi isso aí, né? Então, vamos aí. Segundo o subtópico, cumprindo os papéis, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Ruth, capítulo 1, versículo 8. Seu extraordinário relacionamento com sua sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis. Ruth, capítulo 1, versículos 11 ao 13. O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Provérbios 14 e 1. Exatamente. Essa sabedoria. Bateu bem, né? As duas, deu certo, né? Porque as duas tinham inteligência espiritual. Era crente. Pronto, É uma palavra bem para fechar tudo aqui, né? Era o crente em Jesus. E quando você é crente mesmo, Deus te dá a sabedoria e dá a inteligência, né? Isso. E o poder também. Vamos aí o terceiro. Terceiro subtópico, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esté que ele fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Esté, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Esté, capítulo 2, versículo 10, capítulo 4, versículos de 1 a 4. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Provérbios, capítulo 29, versículo 15, versículo 17 e capítulo 30 e versículo 17. Pois é, aí nesse caso aí
Porque Deus, ele tem um caráter, né? Que ele, se você forjado em Deus, você fica assim. É o caso de Mardoqueu, que era crente mesmo, de verdade. Aí forjou nela isso aí, esse caráter, de maneira que ela se apresentou, né? No palácio, ela se manteve com esse caráter, com essa maneira de viver, de conviver lá, que deu o exemplo de maneira que foi escolhido. Porque teve um tempo isso aí lá, né? E depois de casada com ele, de passar a ser a rainha também, continua com aquele respeito, porque a Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades, a, a temer, mas de uma forma e com respeito, a obedecer às autoridades. Então ela se manteve ali, é tanto quando ela se apresentou, ele levantou lá o cetro, né, defendendo ela. Porque ele viu que era alguma coisa de muita necessidade. Se ela fosse uma saliente, assim, de maneira que, né? Nessa hora aí ele... E lá e vem essa gaiata de novo, com babado pra cá, né? Então, assim, um negócio meio que assim... o comportamento dela fez com que ela, nessa hora, ela fosse agraciada por ele, porque... Que na realidade o que já faz ela chegar onde ela chegou é a prudência. Exatamente. Então, de alguma forma, ela não iria desconsiderar todos os protocolos, porque isso lhe causaria a perda da sua vida. Mas se alguma forma, mesmo ela não discordando ali, mas ela tinha se apresentado algum tipo assim de, né? Aí já seria tola, mas ela era sábia. E aí nessa hora seria desconsiderado isso aí. Talvez o homem não tinha levantado o cetro ali, né? O rei, assim ela perdia a vida. Mas como com certeza ela se manteve na linha, ali, conforme as regras do palácio, ele disse não. Aí ele entendeu que ali seria coisa séria, né? Para ela se apresentar dessa forma. Então, tudo isso leva em conta. Vamos para a conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esté. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Gênesis capítulo 6, versículo 10, versículo 18, capítulo 7, versículo 7, versículo 13. Gênesis capítulo 8, versículo 15 e 16, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15. É isso aí, a gente busca essa sabedoria, essa prudência, como já foi falado, né? Essa inteligência, essa humildade, mansidão e humildade, né? Acho que tem que vir primeiro a mansidão para você adquirir a humildade, né? Assim, é claro que em Provérbio fala que a humildade precede a honra. Então, veja que... Mas tem que ter, primeiro, essa mansidão, essa paciência, né? Para você ter humildade. Então, isso é importante. É se sujeitar debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo Ele vos exalte. Não tem como você avançar, ser sempre colocando o carro na frente dos bois, como diz o apóstolo Paulo, diz que a gente tem que andar conforme a fé que foi dada a nós. Nós não podemos ultrapassar essa fé que está dentro dos limites de Deus. Ali Deus está na nossa frente, Ele está cuidando de você, que é o caso dessas duas mulheres, né, que se sujeitaram e esperaram Deus honrar elas. Então isso nós precisamos aprender com essas mulheres, né? E não só as mulheres, mas os homens também, aprender isso aí que nós precisamos. Nós, como servos do Senhor, precisamos estar atento a isso aí, para nós não avançar, ultrapassar a fé,
que foi dado a nós, né? Que é exatamente aquilo que nós podemos suportar dentro do mundo espiritual. Se nós ultrapassar isso, fica fora do nosso controle. E Deus não pode trabalhar naquilo que você não controla, aquilo que você não pode fazer, não quer fazer. É exatamente isso. Então, dentro da minha fé, eu tenho controle de maneira que Deus me domina lá dentro dessa fé. Então, é isso aí. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, né? E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor e amém. Amém.